Ô Rodrigo, já pegando aqui um gancho do que você está dizendo, qual que você acha que é a parte, ou quais são as partes da Bíblia que são mal interpretadas? E por quê? Uhum. Porque assim, ó, a pessoa quando ela lê o texto, Uhum. desde a hora que ela pega, ela lê um texto. Então ela já lê com uma crença. Ela tem um código de valores, um código de crenças, ela tem credos que ela carrega, que foi ensinado pra ela. Aí ela lê. Quando ela lê, já tem uma parte que já lê com seu filtro, tem outra parte que talvez não entenda a palavra. Uhum. E aí já vai colocando o filtro, né? Porque é um input, processamento, Exatamente. o output. E aí a saída é uma saída que tá junto com o texto mais o processamento. Quais são as partes que você reconhece que são mais mal interpretadas no texto? Tem muitas delas. Mas eu vou dar alguns exemplos. Vou tentar dar os meus exemplos dentro da área de saúde, e de esporte e tudo mais. Sabe por quê? Porque eu te fiz essa pergunta, você falou de indivíduo, integridade, corpo e alma e espírito, né? Exatamente. Paulo fala assim, mantendo íntegros o vosso corpo, alma e espírito, até a vinda de Jesus. Essa é uma passagem, por exemplo, que as pessoas entendem errado. Quando Paulo fala corpo, alma e espírito, pensa que Paulo está falando daquela forma tricotômica de Platão. E não é. Não é, tanto é que ele fala mantendo íntegros. O senhor está falando das três coisas juntas, inseparáveis. Jesus falou certa vez, o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca é que contamina o homem. Muitas pessoas pensam que com essa fala, Jesus estava falando que a gente pode comer o que quiser, pode beber o que quiser, que não tem problema. E quando falam isso para mim, eu falo assim, então tá bom, eu vou te trazer rato, você come? Você come barata? Não. Jesus não falou que o que sai, o que entra pela boca não contamina o homem? Certo. Então por que você está tão preocupado de comer... As pessoas que interpretam esse texto assim, porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa dieta que eu venho da Bíblia. Que depois eu gostaria que você falasse, tá? Essas leis da alimentação aqui. Eu não como carne de porco, por exemplo. É isso aí que eu... Eu não como carne de porco. Não, Jesus aboliu isso. Jesus falou na Bíblia que o que entra pela boca não contamina o homem. O que sai da boca é que contamina o homem. Então tá bom. Você acredita nisso piamente, desse jeito que você está lendo, com esse viés? Então eu vou levar você para comer uma comida de rua na Índia. Sabe aquelas comidas de rua de Índia, que até o avestruz vomita, a gente vê assim? Então você vai comer aquilo ali. Jesus, o que entra pela boca não contamina o homem. Paulo diz, comer de tudo que sai do mercado, do açougue, sem perguntar a procedência. Então tá, então eu não preciso mais ficar preocupado se o açougue é controlado pela vigilância sanitária. Certo. Tá vendo que é uma distorção. Exato. Em ambos os casos, apenas a guisa de ilustração, que Jesus quis falar que o que entra pela boca não contamina o homem, é que os judeus tinham, também na época dele, um exagero com algumas leis que Deus deu. Você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Então, Deus falava para lavar as mãos, a purificação do corpo, só que os judeus na época de Herodes começaram a colocar uma série de coisas que Deus não pediu. Por exemplo, as coisas só podiam ser servidas em talhas de pedra para purificação. Deus não falou nada disso no Antigo Testamento. E você tinha que fazer a lavagem cerimonial das mãos para você comer. Só que eles ficavam lavando e mostrando o orgulho, né? E Jesus um dia não seguiu aquele cerimonial todo. É como se eu tivesse regras de etiqueta práticas, como de Gloria Calil. Eu gosto demais daquela mulher, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas ela é uma mulher fina, que ela conhece as regras de etiqueta, mas ela é prática. E quando ela ensina, você vê lógica no que ela está ensinando. Mas eu pego as regras da Glorinha Calil, que na verdade não são dela, ela só está reproduzindo. Eu pego aquilo que ela ensinou sobre regras de etiqueta e exagero tanto, que eu coloco ritos até para beber essa água com você aqui e tudo mais. Falei assim, pô, cara, tá chato, não vou te chamar nem para comer na minha casa. Sim. Então, e tá muito arrogante, sabe? Eu sou diferente. Então Jesus falou assim, olha, para com isso. O que entra pela boca não contamina o homem, é o que sai dela. Vocês estão mais impuros com o que vocês falam do que com aquilo que vocês estão comendo. Certo. Jesus não falou distintamente poder comer de tudo. Entendi. Então a gente tem que ter essa dosagem. Uma das maneiras que eu acho que ajudam a Bíblia a ser bem compreendida, aí vem a área da arqueologia, é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. Olha o versículo que você citou aí de Paulo em Coríntios, quando eu coloquei dentro da comunidade de Corinto, da cidade de Corinto, como é que eles fazem mais sentido. Eu vou até explicar um texto de Corinto para você. Tá. Paulo falou que a gente deveria comer tudo que vem do açougue, ele tá falando de Corinto, e o grande problema ali era a carne sacrificada a ídolos. Ídolos, porque nesses jogos istmos que eu falei com você, havia festivais religiosos atrelados, não era separada a coisa, o festival estava atrelado ali. Então, vinha muita gente que doava carnes de carneiro, eram os carneiros que eram sacrificados a Poseidon, carneiros ou bois. Eles sacrificavam esses bois e carneiros a Poseidon, a Dioniso, o deus do vinho. Então todos os sacerdotes, os cúretes, recebiam aqueles carneiros. Mas nem todos eram sacrificados e sobrava muito carneiro.
E todo mundo sabia que o que o templo fazia? Ele pegava aquela carne de carneiro que foi oferecida ao Deus e o próprio templo colocava aquela carne ou o que sobrava dela para ser vendida no açougue. Então, no açougue, a pessoa estava comprando uma carne de carneiro ali, mas o açougue podia estar vendendo a carne que era a carne que foi sacrificada a Dioniso. Certo. Que havia uma questão religiosa também. O templo passava a carne pro açougue, o açougue vendia, dava pro templo a parte do templo. Como hoje você vai ver faz um merchan aqui de um produto para academia, tá certo? Eles te dão um valor pelo merchan e eles também ganham na venda. Sim. Seria mais ou menos isso. Aí os judeus tinham aquele dilema, a gente pode continuar comprando a carne do açougue ou não? Naquela época, não havia a lei kasherut que tem hoje, que o rabino tem que ficar fiscalizando. Os judeus tinham uma dieta mais próxima de Moisés. É porque depois do segundo século em diante, quando você tem o Rabino Akiva, você vai reconstruir um novo tipo de judaísmo talmúdico, que ele fala que ele baseia em tradições orais, que vem desde a época de Jesus, é verdade, mas nós não podemos saber tudo, que algumas práticas rabínicas são posteriores à época bíblica. Você tá entendendo? Então, na época bíblica não tinha esse negócio que o judeu só come de um açougue kasher. Não existia isso. Que o judeu tinha que andar de preto, usar chapéu na cabeça. Não tinha esses detalhes. Sim. Outros tinham. O talit existia na época de Jesus. Então tem que saber o que era e o que não era da época. Então os judeus comiam a carne ali do açougue. Mas e se eles estavam comendo uma carne sacrificada a ídolos? Os cristãos herdaram esse debate. Aí Paulo falou, gente, se você não come uma carne sacrificada a um ídolo, porque você acha que essa carne tem alguma coisa, porque foi sacrificada ao ídolo, você está dando ao ídolo um poder que ele não tem. Você tá entendendo? Traduzindo para hoje. Se você tem um pó aqui para academia desses... Creatina. Vamos supor que tem uma creatina da marca X. Tá. Aí alguém descobriu que o dono da marca da creatina, sabe, o que fundou a marca creatina, que ele oferecia aquilo para demônios. Nossa, então não use a creatina X, porque lá atrás isso é maldito, trazer maldição na sua casa. Paulo diria assim, gente, vocês estão dando mais importância ao demônio do que ele tem. Você acha que ele tem um poder para agora amaldiçoar a sua casa só porque você comprou esse negócio aqui sem saber que era dele? Nem era dele, que alguém ofereceu? Bobagem isso. Tá. Por outro lado, Paulo também teve a sensibilidade de, em percebendo que a coisa estava trazendo polêmica e divisão na igreja, Paulo falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu não acho que tem problema nenhum comer carne sacrificada a ídolos, mas se isso vai servir de tropeço para o meu irmão, não vamos comer. E teve uma decisão tomada em Jerusalém que os cristãos não deveriam comer carne de animais sufocados, nem comer sangue, nem carne de animais sacrificados a ídolos. E Paulo, de maneira muito humilde, mesmo que ele tivesse uma posição particular diferente, ele acatou pelo bem de todos. Então também é uma sensibilidade de Paulo de saber o que eu devo evitar. Sabe aquela frase de Cícero, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade? Vai causar uma polêmica? Então é melhor não. Vamos focar naquilo que interessa. O meu versículo preferido é uma carta, é um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23 a 27, que ela diz assim, ó. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Conta essa história, conta a origem disso. Essa carta de Paulo ele escreveu para a igreja de Corinto. E até hoje nós temos lá na Grécia os restos da cidade de Corinto, já visitei lá várias vezes, já dei aula dentro do sítio arqueológico, e o texto bíblico fica com muito mais sentido dentro do lugar. O que havia em Corinto? Corinto sediava anualmente os Jogos Istmos. Eram jogos em homenagem a Poseidon, Rei dos mares, que os romanos vão chamar de Netuno. Na época de Paulo era mais Netuno, grego que era Poseidon. E esses jogos istmos eram como se fossem... Agora eu vou devolver a linguagem para você, porque você é da área dos esportes, se eu cometer algum equívoco aqui ou imprecisão, você vai me corrigir. É como se houvesse as Olimpíadas, que são mais glamurosas, Tá bom. e uma espécie de mini Olimpíada regional.
Tá bom. Como tem a Copa do Mundo, tem a Copa das Confederações das Américas e os campeonatos regionais. Tá bom. Então, a região da Ásia Menor ali ficava em Corinto. E tinha esses jogos ali. E eram jogos que a cidade lotava, vinham pessoas de todos os cantos para competir e tudo mais. E eu vejo 3 coisas interessantes sobre Paulo. Primeira, uma abordagem que ele parte do conhecido para o desconhecido. Porque toda a linguagem que ele está falando ali é dos Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos, na época, quando eu digo olímpicos, em toda a sua expansão, seja aquele de Atenas ou as competições regionais, era como o futebol para o brasileiro. Sabe aquela paixão nacional que você... Eu lembro que uma vez em Israel, eu passava as Copas do Mundo em Israel, porque como a Copa do Mundo coincide sempre com o mês de julho, é o mês das escavações, e muitas vezes eu era, assim, quase que um artista entre eles ali, porque eu era o brasileiro. Você anda com a camisa do Brasil, seja no lado de palestinos ou israelenses... Não importa, a galera te adora. Sabe? E tudo mais... Só que eu também vi o Brasil perder Copas do Mundo nessa situação e só uma notinha de rodapé, eu lembro de ouvir um comentário, não sei se foi quando o Brasil perdeu para a Alemanha, que eles ficavam zoando muito do Brasil, mas um comentário que eu vi na época de um jornalista de lá foi o seguinte: o Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Os melhores jogadores? E o pior time. Entendi. Olha que lição de vida, você ouvir isso de um estrangeiro falando, eu apliquei já em igreja, para negócios. Não adianta você ter os melhores talentos, mas eles não saberem jogar juntos. Então ele falou isso, ficou na minha mente. O Brasil perdeu, e eu vi a tristeza do locutor, e todo mundo me dando sentimentos como se tivesse morrido um membro da minha família, que eu era o único brasileiro lá, sabe? O Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Então Paulo, em primeiro lugar, como eu falei, ele partiu do conhecido para o desconhecido. Ele falou do que todo mundo conhecia, era a paixão nacional, eram os jogos. Daquilo ali ele extraiu lições para falar do evangelho. Segunda coisa que eu aprendo de Paulo, ele não era um fanático, um radical. Veja que interessante, do ponto de vista da cultura religiosa, os Jogos Olímpicos eram o antagonismo do que Paulo acreditava, porque Paulo, enquanto judeu, agora seguidor de Jesus Cristo, cristão, portanto, Paulo acreditava num único Deus. Ele não acreditava em Zeus, Poseidon, Sim. Hades ou em Dioniso. Havia um templo de Dioniso tremendo lá em Corinto, ou mesmo em relação à deusa do amor. Paulo não tinha essa visão. Porém, ele não ficou assim, não, como o jogo é em homenagem a Poseidon, não vou participar disso. Não, ele sabia separar as coisas. Certo. Ele sabia separar as coisas. E a terceira coisa que eu aprendo é que Paulo fala na mesma carta aos Coríntios, ele usa o esporte, a corrida, como uma metáfora da fé. Ele fala dela também como um princípio de vida. Ele fala assim, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Aquele que destrói esse templo, Deus também o destruirá. Ou seja, os esportes também fazem parte do estilo de vida recomendado pelo grande teólogo cristão chamado apóstolo Paulo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. O diálogo com a prática esportiva está ali, olha, intimamente correlacionado. E você nunca falou disso, né, por aí, Não, né? não. Se eu falei, tive amnésia, porque eu não me lembro. Até, na verdade, eu inspirei para falar isso aqui com base na sua própria história de vida. Sim. Você é um dos poucos pessoas que têm podcast, apresentador de podcast, que tem uma jornada acadêmica. Sim. E que pode usar aqui para fazer uma divulgação científica da área na qual você se especializou, que é a ciência esportiva. Exato. A ciência / filosofia. Porque existe uma filosofia no esporte, existe uma ciência no esporte. Esporte não é só chegar lá e existe a sistematização de tudo isso, que a pessoa pode ser um atleta, mas não um acadêmico da área. Exato. Você consegue ser um atleta e um acadêmico da área. Então eu falei, poxa, então nós temos todo o meio de campo, para usar uma expressão do esporte, o meio de campo para conversar. Exatamente, isso traz originalidade aqui para o nosso bate-papo aqui no podcast. Quais são os lugares da Bíblia que tem a relação com o corpo? A importância do corpo, a importância de cuidar do corpo, a relação corpo mente e espírito, a unidade disso e o quanto que isso é importante cuidar do corpo, porque basicamente, né, onde você mora? Você não mora em Campinas, você não mora em Goiânia, você mora dentro de você. De você, né? Mesmo, exatamente. Você mora dentro do teu corpo e tal. Olha, desde o Antigo Testamento você vê uma preocupação muito grande com o corpo. A Bíblia traz as leis de alimentação, o que você deve comer, o que você não deve comer, como é que você deve construir uma casa, a higiene do corpo, está tudo prescrito no Antigo Testamento. Sim. Quando você chega na época do Novo Testamento, você tem uma sistematização disso aplicando a própria vida cristã. Já falei de Corinto, onde Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele compara a própria santificação, a jornada da fé com a corrida dos estádios. Nós podemos voltar depois a esses textos aqui. Sim. Ele fala da coroa, olha a escatologia
escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, do fim, do juízo final. E Paulo fala demais da palavra coroa. Você tem 3 palavras para coroa em grego. Você tem a palavra Daphne, que também era um nome tanto para coroa como para a deusa Daphne, que era justamente aquela coroa de louros, que eles pegavam, que os romanos vão chamar de louro. A minha esposa chama Laura. Laura significa aquela que recebeu uma coroa, de onde vem o nome laureado, que era uma coroa de louros, é a Daphne, é aquela coroa específica. Você tinha Stéphanos, que é uma palavra mais generalizada para coroa, mas, por exemplo, quando a Daphne, a coroa de louros, era transformada numa coroa de ouro, era aí Stéphanos, e você tem diadema, que era aquela coroa mais simples, de cunho mais religioso. Ali em Corinto, Paulo está falando daqueles que correm para ganhar uma Daphne. Eles vão ganhar uma Daphne que pode se corromper, porque era de louro, quanto tempo ia durar aquilo ali? Certo. Nós, porém, que estamos buscando uma coroa maior, incorruptível, temos que nos esforçar muito mais do que o pessoal do esporte. Se eu traduzir isso para a linguagem de hoje, você falou do Neymar, né? É como se Paulo falou assim, olha, se o Neymar se dedica tanto ao esporte, esmurrando o corpo dele lá, correndo, vencendo cãibra, levantando da cama de madrugada, porque o treinador não é nenhuma avó. Olha, vamos aí no clube ali. Sim. Quantas vezes, é muito simples pra gente ver o futebol aqui, mas a gente não imagina quantos ensaios. A gente pensa que é só talento puro, mas o talento sem o treinamento, sem a rigidez da constância, não resolve nada. Então, rapaz, o camarada conseguiu bater a bola no peito e deu uma... Que golaço! Aí vem o Galvão Bueno falando lá. Só que aquilo ali, ele ficou treinando 30, 40 vezes ou até mais nos treinos. Eu imagino até que o treino de futebol é a coisa mais chata que tem pro torcedor assistir. Eu imagino que o torcedor, a coisa mais chata é assistir um treino, porque é só jogada repetida, repetida e repetida, repetida, até alcançar a perfeição, os gritos do técnico, aquela coisa toda. Então Paulo falou, poxa, se eles fazem tudo isso por uma taça de Copa do Mundo, uma taça da Libertadores, por que nós não devemos fazer muito mais por uma taça superior que Deus vai nos dar? E Paulo tem outras passagens também que ele fala dessa comparação do corpo. Ele fala assim, que nós devemos cuidar do nosso corpo. E uma coisa curiosa, quando você vai em Tessalonicenses, Paulo fala o seguinte, mantendo íntegros a nossa parte espiritual, a nossa parte mental e a nossa parte física. E a palavra íntegros, que está ali no grego, significa unificados sem divisão alguma. Quem criou essa ideia de que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito foi Platão. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia é uma coisa só. Por isso que Santo Tomás de Aquino, quando foi traduzir a perspectiva cristã, ele nos chamou de indivíduos. O que significa a palavra indivíduos? Não dividido por 2. Não. Duo, não dividido por 2. Ou seja, nós somos um só. Então não tem a sua parte física, a sua parte espiritual e a sua parte intelectual. As 3 estão unidas como um sistema integrado. Afetou uma, afetou tudo. Sabe que negócio assim, mexeu com uma, mexeu com todas? Exato. Isso aplica também ao corpo. Se você não estiver bem emocionalmente, você pode ser o melhor atleta. Quantos atletas até já sei onde você vai chegar, né? Acabam com a vida dele, depois que sai, o camarada ou engorda demais, ou fica flácido demais. Esse camarada era um desportista, hoje o camarada tá desse tamanho, começa a usar drogas e tudo mais, porque a mente dele não estava pronta para aposentadoria. A espiritualidade, quantos aproveitam o período do auge, da fama, e ao invés de poupar as suas finanças e tudo mais, gasta com mulher, de bebida e tudo mais, e vida promíscua e tudo mais, até o dia que a conta chega. Não adianta exercitar só uma parte do corpo, tem que exercitar tudo. Então, como é que eu posso chegar à conclusão que o católico que está lendo a mesma Bíblia que eu, mas está compreendendo de uma maneira diferente de mim, ele é menos sincero a Deus do que eu? Se você perguntar assim, Rodrigo, pelo que você lê, o católico está certo ou ele está errado? Porque na Bíblia está escrito isso aqui. Mas do lado dele, com a sinceridade dele, ele vai falar assim, não, desculpa, eu também sou... Eu tive professores padres, eu fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Católica. O João Batista Libani foi meu orientador, um brilhante intelectual. Vou falar que ele não entende de Bíblia? O homem sabia falar grego, sabia ler latim, como vários outros lá, Johann Konings. Vou falar que esse pessoal não sabe Bíblia? São os energúmenos, são os idiotas, como muitos apologetas da internet ficam xingando? Nem não. Vou falar que ele não era sincero a Deus quando ele deixou tudo para ser um padre? Agora, como é que eu concilio isso para não cair numa relativização da verdade, que tudo vale? Eu entendo assim, Senhor, a sua igreja é maior
do que a igreja que eu frequento. Ok. É a igreja que eu frequento, por isso estou nela, Uhum. mas ela é maior do que a igreja que eu frequento. E o céu cabe àqueles que concordam comigo e àqueles que discordam de mim. A única coisa que vai diferenciar os seres humanos entre salvos e perdidos é a maneira como essa pessoa está lidando com a voz do Espírito Santo dentro dela. Só Deus conhece. Tem uma parábola que Jesus contou, a parábola do joio e do trigo, que são duas ervas que crescem, né? O joio não presta para nada, ele é oco, e o trigo faz o pão. Certo. Mas na agricultura os dois são iguaizinhos. A diferença é que você vai fazer assim com o trigo, é só palha. Com o trigo tem grão. Com o joio é só palha. Jesus fala na parábola dele que os trabalhadores pediram ao Senhor, Senhor, o senhor quer que a gente arranque o joio? Ele falou assim, não, porque vocês podem arrancar o trigo juntos. Deixe que cresçam até o dia da colheita. E depois ele explica, os trabalhadores são os anjos. O dia da colheita é o juízo final. Em outras palavras, nem os anjos têm a capacidade de colher quem é joio, quem é trigo antes do tempo. Certo. Só Deus que sabe. Então eu continuo convicto na minha sinceridade, mas sabendo que Deus é que julga o coração das pessoas. A única coisa, agora para também não ficar assim às cegas, há coisas que eu tenho que denunciar. E Jesus deixou o critério. Qual que é o critério? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se alguém está tratando você, que é um filho de Deus, criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi perdida por causa do pecado, mas nós podemos recuperar pela graça de Cristo. Em outras palavras, você foi feito por Deus. Então imagina, eu cheguei aqui, pessoal, como eu falei, eu fui tão bem recebido aqui no podcast, pessoal, tava todo mundo me esperando ali na porta, fizeram uma surpresa para mim que me emocionou muito. Tudo isso aqui é criação de vocês. Agora imagina que eu chego aqui pondo defeito, falo assim, que vídeo ridículo que vocês fizeram. Sim. Não, para com isso, eu não quero ser recebido por ninguém não, vamos direto lá porque eu quero gravar, porque eu quero ir embora logo. Você tá... Escuta, não tinha outro copo pra me dar essa água aqui não? Nossa, que tela feia aqui, que lugar feio. Nossa, ridículo essa xícara sua aí e tudo mais. Tem hora que você vai gentilmente levantar e falar assim, Rodrigo, muito obrigado, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Que decepção com você, obrigado, pode ir embora. Nem vai pro ar esse... Por quê? Porque a partir do momento que eu tô detonando com tudo o que você bolou, Sim. eu estou criticando você, eu estou desrespeitando você. Então, quando eu detono com a obra-prima de Deus, que é o ser humano, em última instância, eu estou detonando Deus. Entenderam a analogia que eu fiz aqui? Sim. Ah, tá tudo ridículo, é ridículo, você é um ridículo. Quando você fala que alguém é ridículo, você está chamando Deus que fez aquela pessoa de ridículo. Eu não tenho essa autonomia. Então, isso eu devo denunciar. O ódio. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.